Olá, bem-vindos e bem-vindas a essa sessão Daring Cities. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o financiamento de ações climáticas baseadas em dados, uma perspectiva subnacional. Eu quero agradecer aos participantes que estão em diversos lugares do mundo, na Europa, América Latina. Ah, Quero dar boas-vindas também nos Estados Unidos. Obrigada por se unirem a nós. Eu sou Daniela Torres e eu vou ser a moderadora dessa sessão. E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar a agenda de hoje. Nós vamos começar com uma breve sessão de boas-vindas e apresentação da sessão. Depois nós vamos ter a primeira parte, em que nós vamos falar sobre as ações climáticas baseadas em dados na cidade. Depois vamos falar de experiências de algumas cidades, uma na Europa e uma nos Estados Unidos, no contexto em que nós chamamos de teoria para a prática. E depois nós vamos ter a segunda parte, que é uma discussão em que vamos nos concentrar em financiamento de ações climáticas baseadas em dados e como colaborar com esse tipo de projeto em aumentar o seu impacto. Depois vamos ter perguntas e respostas, falar sobre o conteúdo da sessão e, por fim, nós vamos fazer algumas reflexões sobre como expandir esses projetos baseados em dados juntos. Algumas notas e avisos para a sessão de hoje. Todas as pessoas conectadas, todos os participantes estarão mutados por padrão. Você pode deixar os microfones desligados. Se você quiser interagir, por favor, escreva as suas perguntas ou comentários utilizando a funcionalidade Q&A do Zoom ou no chat do Zoom. Como nós falamos antes, para os participantes estrangeiros, especialmente da América Latina, nós temos interpretação simultânea para espanhol e português. Muito obrigada aos intérpretes e às intérpretes, estão fazendo um trabalho bastante difícil hoje. Nós também incentivamos a sua participação interativa na sessão. Vamos utilizar a plataforma Slido e vem esse número aqui, 3340637. Vocês têm agora no link a enquete do Slido. Nós vamos começar para fazer um quebra-gelo na sessão. Eu falei, eu sou Daniela Torres, eu também sou do ICLEI Europa, e eu vou moderar essa sessão. Então, começando com um quebra-gelo aqui, nós vamos começar com o primeiro slide, a primeira enquete no Slido. Queremos saber qual é o nível de energia, o nível de disposição que vocês têm hoje. Então, vamos, por favor, projetar a pergunta do Slido. Também temos participantes do Caribe. Muito obrigado por me lembrar. Então, para começar nossa discussão hoje, quais são os níveis de energia de vocês hoje? Alguns de nós estamos já no período da tarde, outros estamos começando o dia. Podem, por favor, responder a nossa enquete. Eu preciso de café, ou eu tenho baixo nível de energia, alto nível de energia, e lá no topo, uma parte das pessoas respondendo médio nível de energia. Bom, eu talvez precise de um café também. Nós temos outras pessoas que têm altos níveis de energia, é ótimo. Eu espero que nossos palestrantes também tenham altos níveis de energia. E nós estamos ansiosos por aumentar ainda mais o nível de energia de todos durante a sessão. Como eu falei antes, nós estamos projetando esses slides aqui. Eu estou na Europa, na Alemanha, e nós vamos escutar as opiniões e experiências de outras regiões do mundo, América Latina, América do Norte e o Caribe, e nós estamos muito felizes de tê-los aqui. Muito obrigada. Nós estamos aqui num nível médio de energia. No final da sessão, eu tenho certeza que todos nós teremos um altíssimo nível de energia. Muito obrigada. E agora, então, a segunda pergunta que eu quero trazer para vocês é: vocês podem escrever no slide de que cidade vocês estão se conectando? Nós temos diversas cidades que estão nos acompanhando, provavelmente também algumas do norte da Europa, outras do sul da Europa. Nós também temos cidades do Reino Unido, Bristol, Freiburg, onde eu estou, Boston, Denver, dos Estados Unidos, São Paulo, Islândia, Reykjavik, ou seja, diversas cidades aqui de diversas partes do mundo.
Excelente, muito obrigada por estarem conosco, especialmente para aqueles que vêm dos Estados Unidos, é bem cedo. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção. Para os que estão na Europa, é um prazer tê-los conosco também. Muito obrigado. Então, com isso, eu vou fechar essa enquete e nós vamos agora passar para o conteúdo da sessão. Com isso, eu quero passar a palavra para o nosso diretor, Ruth Schuthoff, o diretor do ICLEI na Europa. Ele vai falar algumas palavras introdutórias. Muito obrigado, Daniela. Espero que todos me escutem bem. Obrigado a todos por participarem dessa sessão, especialmente para quem está conosco, se conectando de um fuso horário onde provavelmente vocês estariam dormindo. Nós vamos ter uma sessão bastante interessante hoje. Na verdade, durante os últimos anos, nós temos falado sobre essas ações climáticas baseadas em dados. Isso se torna cada vez mais importante, especialmente em tempos de crise climática, como os que estamos vivendo, e emergência, que exigem ações mensuráveis e também essa necessidade de dados prontos para usar, acessíveis, para serem empregados nas ações climáticas, pois nós enfrentamos cada vez mais desafios. Temos uma rede de cidades e organizamos diversas oportunidades de troca de conhecimento nos últimos anos, e agora, com parceiros, nós estamos engajados em duas linhas de trabalho, uma relacionada a Google e AI, e nós vamos falar sobre isso nessa sessão. Nós estamos trazendo uma nova fonte de dados, uma nova ferramenta para as nossas cidades, para dar apoio a elas nas ações climáticas, tanto no planejamento, implementação e criação de relatórios. E a outra linha de trabalho é o fundo de ação, que é financiado pela Google.org, que é um esquema para incentivar projetos baseados em dados, executado por organizações sem fins lucrativos, organizações da sociedade e universidades, etc. Vamos falar de ambas as iniciativas nessa sessão. E nós percebemos nos projetos, que os projetos baseados em dados são muito inovadores e orientados por ações. Os componentes de dados e tecnologias reúnem stakeholders urbanos que podem implementar ações, academia, organizações da sociedade e também organizações ICT, empresas e City Labs. Também vimos que o impacto desses projetos e iniciativas baseados em dados podem ser mensurados em diversos níveis, no nível da comunidade, em áreas específicas em que eles acontecem, no nível do projeto também, obviamente, e também no nível da cidade, o que também faz com que a expansão desses projetos e replicação dos projetos seja mais factível. E parte da nossa discussão hoje também também fala da exigência de financiamento, especialmente quando falamos de uma expansão no nível mais amplo. Então, essa abordagem ajuda as cidades a avançar nos seus objetivos de sustentabilidade e também identificar novas oportunidades de projeto, bem como ver como novas fontes de financiamento podem ser acessadas. Também vamos falar das experiências dos fundos de ação, tanto do Google Docs quanto do projeto, e esse desenvolvimento de projetos bem-sucedidos que sejam replicáveis. Os projetos têm que ser financeiramente sustentáveis e nós, então, queremos ajudá-los a identificar novas fontes de financiamento via, por exemplo, o programa TAP que nós implementamos. É um prazer fazer parte da conferência Daring Cities 2022, onde as finanças são o assunto principal, e nós acreditamos que as políticas e iniciativas baseadas em dados e seus projetos são fundamentais para lidar com essa crise atual.
tanto em termos climáticos quanto energéticos. Eu desejo a todos e todas uma sessão muito profícua, uma excelente troca de conhecimento e muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigada, Rudd, por essa apresentação. Acho que você tocou em assuntos muito importantes. Nos últimos anos, nós temos falado sobre ações baseadas em dados, projetos climáticos e streams de dados. E também temos que trazer para a discussão o financiamento, como financiar esses projetos. Estamos aqui para discutir isso e, para isso, nós passamos para a segunda parte da sessão, onde eu gostaria agora de apresentar os painelistas que estão em diversos lugares do mundo. Temos Hannah Melissa, dos Estados Unidos, Anna Williams, que está na Google, no Reino Unido, e Kagla Tuchel, que está na Turquia. Nós vamos começar as discussões e agora eu quero passar a palavra para Hannah, mas antes de entrar no conteúdo, eu quero lançar uma outra enquete. Então, novamente, para manter vocês energizados para essa conversa, a próxima enquete que nós temos aqui, temos uma pergunta super interessante para vocês. Podemos projetar a enquete, por favor? Qual a relevância de dados para ajudar as cidades a fazer progresso em suas ações climáticas? Muito relevantes, não relevante ou eu não tenho certeza? Qual seria a resposta de vocês? Todo mundo falou que é muito relevante. Excelente. Excelente resposta. Muito obrigada por compartilhar. Perfeito. Muito obrigada por interagirem. Agora que nós vimos que a maior parte de nós pensa que os dados são relevantes para as cidades poderem avançar nessa jornada de ações climáticas, nós agora vamos passar de teoria para a prática. E com isso, eu quero agradecer pela enquete e quero passar a palavra para minha colega Hannah Miller, do eClay, Estados Unidos. Hannah, você tem a palavra. Olá, muito obrigada. Vou iniciar aqui meus slides. Olá a todos e todas, eu sou Hannah Miller e eu sou da eClay, Estados Unidos, e agora quero apresentar os usos de dados pelas cidades e as decisões baseadas em financiamento de dados. Nós utilizamos os dados EIE como uma ferramenta de planejamento e nós queremos ir além e trazer o Google EAI para esse planejamento. E isso é utilizado em algumas cidades em Dakota, Colorado e etc. Essas cidades estão no processo de concluir diversos projetos utilizando esses dados. Sioux Falls utiliza uma análise em wedge que concentra os esforços nesses dados. Em Royal Oak, Michigan, eles têm o Climate Action Plan, que utiliza esse EAI Data e propõe programas que são baseados nesses dados. E, por último, Englewood, no Colorado, está indo além, utilizando os dados de copas de árvores em 3D para dar apoio ao plano de silvicultura e de planos de veículos elétricos dentro da comunidade. E eClay Estados Unidos tem trabalhado em atualizar seus protocolos, que historicamente têm falado de mitigação e também na questão da emissão de gases de efeito estufa. E nós criamos um conjunto de documentos que incluem diretrizes para adaptação. E nós agora temos guias para equidade e adaptação que estão disponíveis agora. Nosso objetivo com essa atualização é encorajar um planejamento holístico, sustentável e encorajar a cidade dos Estados Unidos a envolver stakeholders para enfrentar as estratégias de adaptação. Além disso, uma área de interesse que nós identificamos é que as cidades americanas geralmente acham que estão presas num ciclo de planejamento e em que elas consistentemente fazem novos planos com novas estratégias, mas estão limitadas à implementação dessas iniciativas. Uma forma de combater isso é ter suporte e relacionamentos dentro dos departamentos de financiamento e compras. Ao obter suporte desses departamentos, eles têm mais probabilidade de suportar esses planejamentos. Um exemplo desse é o Sunny Isles, na Flórida, em que eles têm o suporte de uma coorte de inventário de gases e produzem relatórios. E o gestor de compras é importante para a iniciativa. Sunny Isles, na Flórida, não tem
uma pessoa dedicada 100% do tempo, e devido a isso, é necessário envolver o departamento introduzindo uma política verde e buscando ações mais agressivas. Próximo slide, por favor. O IAI nos dão uma oportunidade extremamente valiosa para as cidades aproveitarem. E aí pode te dar uma fotografia dos dados hiperlocalizados das cidades que podem ser sintetizados em ações climáticas. Esses dados do Google podem informar e dar suporte a políticas e programas para implementação, bem como dar dados para incentivar os departamentos internos para financiar as iniciativas e propor as ações climáticas. Alguns elementos-chave para a implementação e sucesso de planejamento de ações climáticas são o suporte dos departamentos de finanças e compras e também utilizar a decisão baseada em dados à medida que nós avançamos em direção ao sucesso da implementação. Então, como é que é o sucesso para nós? Englewood, no Colorado, está utilizando o IAI para informar e implementar decisões baseadas em dados. Alguns exemplos de Englewood que diferenciaram são incentivar sessões de escuta e fazer o benchmark do progresso. E isso incentiva o engajamento da comunidade, mas também transparência de dados dentro da comissão também. Isso incentiva ao envolver a comissão e também compartilha os pensamentos da comunidade nessas sessões e envolve o Comitê de Sustentabilidade, onde Englewood incentiva um espaço onde a comunidade e os líderes eleitos podem compartilhar responsabilidade e tomar decisões baseadas em dados em relação ao planejamento climático juntos. Englewood concluiu um protocolo de 2019-2021 para o SCP, utilizando esses dados, também utilizando o ClearPath para prever as emissões, adaptando os seus alvos baseados em ciência e também as ações de alto impacto, associando as emissões reduzidas de gás de efeito estudo. Com isso, Englewood encoraja ações progressivas e rápidas. E agora eu passo para Mel. Muito obrigada. Obrigada, Hannah. Eu sou Mel England e eu sou coordenadora de sustentabilidade para a cidade de Englewood. É um prazer estar aqui para compartilhar com todos vocês o poder dos dados e como é que Englewood utiliza dados para planejar para o amanhã. Eu quero começar dando um pano de fundo. Englewood é uma cidade de tamanho médio, com Denver ao sul. Adotamos o primeiro plano de sustentabilidade em abril de 2021 e contratamos o coordenador de sustentabilidade em janeiro de 2022. Uma coisa clara que nós estávamos deixando de fazer eram dados para chegarmos aos nossos objetivos. Nós queríamos ter uma redução em CO2, mas nós não sabíamos em que ponto nós estávamos em relação a essas porcentagens de emissão. Para ajudar Englewood a lidar com essa lacuna de dados, nós nos tornamos um membro do ICLEI em março de 2022 e criamos nosso inventário de gases de efeito estufa e os objetivos de energia sustentável também foram estabelecidos. No final de agosto de 2019 2022, o inventário de Englewood foi completado, o que mostra que a grande emissão de CO2 era no setor comercial. E utilizamos dados IAI do Google para ajudar a coletar esses dados. Sem o Google IAI, teria sido excepcionalmente difícil tentar obter esses dados, e muitos setores públicos têm falta de pessoal para lidar com esse tipo de coleta de dados e inventário. Uma coisa interessante que eu percebi ao comparar os dados de 2019 e 2022 é que o setor, as emissões começaram a cair sozinhas, sem trabalho nenhum feito pelas cidades. Transporte, entretanto, estava subindo e o setor provavelmente vai se transformar no maior emissor. Então, o que Englewood pode fazer hoje para ajudar a mitigar essas emissões no futuro? Esse mês, Englewood vai começar o nosso primeiro plano de ação para veículos elétricos, EV, utilizando os dados Google. E aí nós conseguimos ver as emissões de entrada e de saída e nas fronteiras, que podem nos ajudar a estimar reduções de CO2, com também a ferramenta ClearPath. Ao planejar as nossas ações EV com dados, isso nos ajuda a entender por que certas ações são propostas no plano EV, enquanto outras, e também nós podemos ver o impacto que elas podem ter.
Outra área que a cidade está utilizando dados para planejamento é na cobertura verde. A figura que vocês veem aqui é a cobertura verde de Englewood antes dos dados do Google, que nós vamos obter em breve. E vocês veem aqui na parte inferior que há certas caixas, certos quadrados que não têm dados. Então, ter todos os dados vai nos ajudar a atingir métricas, alvo e plano de sustentabilidade, como, por exemplo, aumentar a cobertura verde, e vai nos ajudar também a definir áreas em que queremos mais recursos e financiamento para o nosso planejamento. Então, para finalizar, eu quero falar de 5 das principais mensagens sobre o poder dos dados. Primeiro, dados ajudam a entender onde é que nós, como município, cidade ou comunidade, estamos atualmente e qual seria uma meta alcançável, porém desafiadora. 2, nos dá loops de feedback em relação ao que está funcionando e o que nós temos que fazer para melhorar. 3, também incentiva a ação na comunidade. Nós geralmente queremos mostrar os dados que comprovam que tudo está funcionando, tudo está positivo, mas nós precisamos mostrar dados que incentivem a ação. Se você vai para o médico, vai no médico e ele te fala que está tudo bem, quando na verdade você tem hipertensão, as possibilidades são que você não vai fazer mudança nenhuma. O próximo é o mecanismo de financiamento. Você pode utilizar dados para financiamento de duas formas. Mostrar a necessidade, por exemplo, mostrar os dados que a sua comunidade conseguiu detectar sobre as 10 piores cidades em poluição. 2, mostrar o trabalho. Por exemplo, se a sua comunidade e mostrar o quanto de benefício você fornece e quanto mais você pode fornecer através do financiamento. E, por fim, os dados abrem as conversas entre as pessoas, seja uma cidade ou município, estado, se ele está dentro dos objetivos, os dados abrem a conversa e constroem o diálogo comunitário. É uma forma para nós planejarmos hoje para um melhor amanhã. Muito obrigada pela atenção e fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigada, Mel e Hannah, pela apresentação e por nos trazer aos Estados Unidos bem rapidamente. É impressionante ouvir o que vocês apresentaram e também os desafios das cidades, a falta de dados e para realizar os cálculos corretos ou a estimativa de emissões e como você também utiliza os dados para planejamento. Muito obrigada por compartilhar. Temos algumas perguntas para vocês, eu vou deixar para depois, mas por enquanto, muito obrigada por compartilhar sua experiência. Mel, o seu slide sobre o poder dos dados e as principais mensagens, eu vou roubar esse slide para fazer algumas reflexões no final da sessão. E agora eu quero passar para Anna Williams, do Google. Nós falamos com o nosso time nos Estados Unidos e a Mel a respeito sobre Google IAI. E provavelmente, Ana, você talvez possa nos dar alguns insights sobre o que é Google IAI, especialmente para as pessoas que não conhecem muito. Então, com isso, eu vou compartilhar os seus slides. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Daniela e Hannah. Foi super interessante ouvir como é que as cidades dos Estados Unidos, especialmente Englewood, estão utilizando dados para fazer progresso. E como a Daniela mencionou, eu sou Ana, do Google, e eu trabalho no time ambiental, que é o Environmental Insights Explorer, ou EIE. Eu quero dar um contexto para vocês antes de passarmos para essa discussão sobre as cidades. O que é EIE, ou o Explorador de Insights Ambientais? EIE é uma ferramenta que dá às cidades e regiões dados de emissões facilmente acessáveis para suportar as decisões baseadas em dados. E como nós ouvimos alguns exemplos que foram compartilhados, isso pode variar no sentido de como é que nós podemos dar suporte às cidades na sua jornada climática, de medir as emissões em linha de base, identificar oportunidades de redução ou avaliar o impacto de suas intervenções. E quando o IAI foi lançado em 2018, foi realmente diferente. Um conjunto de dados virtualmente acessável, com uma metodologia transparente e com limites em cidades e etc.
os dados geralmente são caros para compilar, e com o IAI, esses dados agora podem ser acessados virtualmente e, idealmente, vai também liberar investimentos financeiros e tempo por parte das cidades que podem ser utilizados em outras coisas para o progresso climático. E desde 2018, então, nós temos expandido continuamente nossa cobertura de dados e temos refinado as nossas estimativas de emissão. E eu vou falar um pouco mais sobre essas atualizações agora. No próximo slide, nós vemos aqui, por exemplo, que nós recentemente atualizamos os nossos dados de emissão de prédios para incluir mais de 4.000 novas cidades e regiões, trazendo a cobertura de prédios para mais de 13.000 cidades e regiões do mundo todo. Isso cobre mais de 250% mais de áreas geográficas, resultando em mais de 50% mais de prédios contabilizados e 40% de mais área territorial de prédios utilizados para estimar emissões, aumentando a cobertura das emissões. No próximo slide, aqui nós vimos, no início do ano, nós lançamos os nossos dados de emissões de transportes para mais de 40.000 cidades e regiões. Com esses dados, os governos podem agora fazer análise de atividades e mudança de atividades em 4 anos consecutivos para monitorar o progresso real sobre o planejamento climático e implementação. E agora, por fim, além dos dados fundamentais que nós fornecemos com o IAI, são os dados de emissão de transportes e prédios, nós agora lançaremos os dados de cobertura verde para as cidades com um rollout mais amplo. E como vocês ouviram sobre Englewood, com esses dados, as cidades podem mensurar e ver a sua atual cobertura verde juntamente com a densidade da população, e isso ajuda as cidades a planejar o futuro em projetos de replantio. Com isso, então, eu espero que isso seja um contexto útil, e eu passo para Chagler, da Turquia. Obrigada, Ana. Com essa apresentação, nós colocamos no chat também as pessoas que querem ter mais informação, e vocês podem explorar a ferramenta, e é claro, também que nos contactar se vocês quiserem ter mais informações sobre o Google IAI. Então, agora, eu passo a palavra para Chagler. Muito obrigado, eu espero que estejam me ouvindo e vendo a minha apresentação. Perfeito, obrigada. Muito obrigado. E saudações a todos de Izmir. E nem está muito quente, nem muito frio. É um lindo dia de outono. Eu sou Chagla Tukel e eu sou engenheiro na Diretoria de Mudanças Climáticas e Energia Limpa no município de Izmir. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui nesse excelente evento e estar diante de um grupo tão distinto de especialistas, colegas e amigos. Então, hoje vou lhes dar um panorama de Izmir, suas ações climáticas e compartilhar as abordagens baseadas em dados na nossa cidade, com um enfoque especial aí na mobilidade. E antes de começarmos, vou lhes dar aqui informações básicas da nossa cidade de Izmir. É a terceira maior cidade na Turquia, uma população de 4,5 milhões de habitantes, localizada a oeste na Turquia e também a leste do Mar Asiático. Nós temos aí as fronteiras que se expandiram no ano de 2014. Houve então essa expansão para cobrir agora 12.000 quilômetros. Nós temos 100 quilômetros de norte a sul, uma grande cidade em termos de área, população, que cobre uma área superficial de 12.000 quilômetros quadrados. 200 de leste a oeste e 170 quilômetros de norte a sul. Ou seja, é uma cidade importante que fornece serviços municipais, públicos, numa área urbana e rural bastante ampla. Nós temos indústria, agricultura e turismo, que são os principais impulsionadores econômicos na cidade de Izmir. Então, vamos aqui configurar o cenário. Vamos falar um pouquinho sobre como estamos em termos de planos climáticos. Nós somos uma cidade que está na vanguarda nessa luta contra a mudança climática. No ano de 2016, nós preparamos um plano de ação de energia sustentável. Em 2020, com base nesse comitê,
Queremos reduzir as emissões de carbono em 40%. Nós preparamos, portanto, um plano de ação climática e energia sustentável, de acordo com o nosso plano com as metas de 2030. Com o SECAP, nós também terminamos o plano de ação para a Cidade Verde como primeira cidade na Turquia, como parte aqui do programa proposto pelo IBRD. Estão em linha com o plano estratégico da municipalidade, que também é baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. No ano passado, como parte do Race to Zero, dessa campanha, nós nos comprometemos em nos tornarmos carbono zero até o ano de 2050, com o Conselho de Vereadores que tomou essa decisão. E, finalmente, esse compromisso, recentemente, foi questionado, desafiado pela Comissão Europeia e decidiram selecionar a Izmir como uma das 112 cidades que serão neutras em termos de carbono, e seremos carbono livre até o ano de 2030. Essa é a proposta. Nós temos aqui o plano de ação para energia renovável, energia sustentável e também para a Cidade Verde. São os principais planos para nos levar aos objetivos de 2030, os objetivos climáticos. Decidimos monitorar, portanto, as ações dentro dos planos. Há 61 ações em 11 setores, que são prédios, energia, transporte, gestão de resíduos, gestão da água, uso da terra, meio ambiente, biodiversidade, agricultura e florestas, saúde, turismo e governança. Portanto, hoje eu vou falar sobre essa parte da força-tarefa, mas há várias áreas nas quais podemos trabalhar. Então, é um desafio implementar as ações climáticas num amplo domínio. Bom, a coleta de dados e análise de dados é um ponto-chave para monitorar e gerenciar todos esses setores. Na área de transportes, nós temos a terceira maior fonte, 23%, 5,7 milhões de toneladas de carbono equivalente. As 6 ações que foram definidas para a área de transporte sob o SECAP, que é o Plano para Ações Climáticas. Transporte sustentável, por exemplo, aumentar o uso de transporte público, o uso de bicicletas, o uso de deslocamento a pé. Nós queremos sistemas de baixa emissão, veículos elétricos, sistemas inteligentes de tráfego e também o EcoDrive. Nós começamos a preparar um plano de mobilidade sustentável. Nós chamamos de SAMP. E nós acreditamos que o SAMP irá desempenhar um papel importante para ajudar-nos a trilhar esse caminho para que a gente seja neutro até 2030 na área de transporte e mobilidade. Transporte, o que nós chamamos de mobilidade hoje em dia, é um dos principais tópicos que temos que abordar como governo local. A partir de nossa experiência na nossa municipalidade, basicamente podemos falar sobre 3 camadas aqui. Nós temos, então, as operações municipais com serviços que têm as tarefas rotineiras. Há vários departamentos municipais que oferecem serviços públicos para os cidadãos da nossa cidade. 3 exemplos com relação aos parceiros que fornecem serviços públicos aos nossos cidadãos. 3 exemplos estão listados aqui, vejam só. O sistema inteligente de trânsito, nós temos o sistema e-bus, compartilhamento de bicicleta também, então vou falar sobre o sistema de ônibus nos próximos slides. E também nós temos uma tecnologia de informação, essa é uma camada onde os serviços e estratégias são definidos. Por exemplo, no sistema inteligente, que é apoiado pelo Banco Mundial, a transição para uma nova característica da mobilidade é um dos nossos potenciais e há equipes profundamente interconectadas. Nós temos um portal de dados que foi estabelecido, os dados da cidade ficam abertos ao público nesse caso, nesse portal, qualquer um pode baixar esses dados e trabalhar com eles. E também existe uma fonte de dados externa importante, por exemplo, o IAI do Google, que tem o potencial de fornecer insights preciosos a respeito da mobilidade de nossa cidade. A Ana já falou aqui sobre isso, então não vou discorrer mais sobre esse assunto. Muito obrigado ao ICLEI e ao Google por nos permitirem participar nesse programa. E, finalmente, nós temos os parceiros que são responsáveis por desenvolver o plano de estratégia, o plano de ação,
toda a estratégia em cada uma das camadas tem o potencial de gerar dados. Aí tudo isso é combinado de maneira harmoniosa e podem fornecer inputs importantes para os novos projetos, operações e serviços. Finanças. Bom, a finança, claro que ela cruza todas as camadas. As camadas eram separadas, funcionavam independentemente na maior parte das vezes. Nós temos, geralmente, uma limitação no compartilhamento de dados, mas eu acho que isso pode mudar. Todo departamento, toda secretaria deve aprender com os outros departamentos e compartilhá-los, e os dados estão aí para permitir que isso aconteça. Gostaria de compartilhar um exemplo específico na camada de operação. Nós temos a empresa de ônibus que executa aí toda a operação de ônibus de maneira bem-sucedida em toda a cidade. Nós acreditamos que seria um bom exemplo para o desenvolvimento de um plano baseado em dados. Essa empresa de ônibus enfrentou grandes desafios. Hoje em dia, um dos maiores é o custo de combustível. O custo de combustível disparou recentemente. O transporte público através dos ônibus está disponível, mas nós temos que gerenciar esse sistema de transporte numa área grande. E como eu disse no slide anterior, isso é muito custoso. Além disso, mais ônibus significa mais emissões. Nós nos concentramos em 3 áreas, principais para reduzir o consumo de combustíveis, para ter um sistema de transporte mais sustentável. Nesse caso, os dados desempenham um papel muito importante aqui. Nós temos 1.770 ônibus municipais. A partir de hoje, a eletrificação e os e-buses, os e-ônibus, são abordados, mas infelizmente não acontece de um dia para o outro, porque o custo da eletrificação é bastante alto também. Temos que gerenciar a frota atual de ônibus, portanto, e isso é importante. Como resultado, geramos uma solução excelente. Olha só, que é a instalação de um sistema de telemetria em 364 ônibus. Nós temos vários parâmetros que podem ser monitorados. É bem semelhante aos carros de Fórmula 1, mas nós temos vários veículos e muitos circuitos. Graças ao sistema de telemetria, os dados podem ser coletados a respeito das operações do ônibus. Por exemplo, esse gráfico que vem aqui, olha só, ele exibe os dados ao vivo, em tempo real, com relação a um certo motorista. Nós sabemos se está conduzindo corretamente. A partir da análise inicial dos dados, de maneira bem interessante, olha, descobriu-se que muitas vezes os condutores mantêm o motor ligado quando o ônibus está numa parada longa. É um hábito antigo. Calculamos, portanto, e 5.000 litros de combustível podem ser economizados mensalmente desligando o motor quando o ônibus está ocioso numa certa parada. Dados, portanto, estão sendo coletados. O departamento de TI se engajou também e estão fazendo a ponderação da armazenagem de dados. E depois de analisar os dados, é possível controlar os ônibus de maneira remota. Por exemplo, eles conseguem desligar o motor enquanto estão ansiosos por um período mais longo, ou enviar um alerta para o motorista, não é? Para que o motorista possa mudar o seu comportamento. E também o treinamento de condução está sendo treinado através da telemetria. São práticas de condução que podem ser monitoradas para certos motoristas. Por exemplo, os motoristas que, na verdade, freiam agressivamente, eles podem ser treinados, alertados a partir desse projeto inicial. Portanto, estamos bastante satisfeitos com os resultados e pedimos financiamento para expandir o sistema de telemetria para os outros ônibus, 1.700. Eletrificação, é uma outra medida, um tópico, e os e-buses, os ônibus elétricos, estão rodando na cidade. Estamos coletando dados para ver a experiência com os ônibus elétricos, que são 20. 350 ônibus cujas rotas estão sendo testadas em Izmir, em várias topografias, em várias condições de terreno também. E a partir dos dados, nós podemos
colher essas informações e ter aí boas informações sobre as especificações de carregamento. A gente precisa continuar, então muito obrigado por compartilhar esse exemplo, como transformar dados em insights passíveis de ação. Muito obrigada por compartilhar. Então agora nós vamos, fechar a sessão e temos várias perguntas para os painelistas, especialmente para a Mel e para a Hannah. Você mencionou que vem trabalhando nessa abordagem baseada em dados. A minha pergunta é: como isso está dando acesso a novas fontes de financiamento? Mel ou Hannah, vocês conseguiram trazer novas fontes de financiamento com essa abordagem baseada em dados na cidade de Englewood? Sim, boa parte dos nossos projetos estão decolando, começando a decolar no plano de ação no qual trabalhamos, no inventário de gases de efeito estufa. Bom, isso acabou de ser concluído. Com relação a veículos elétricos, há vários subsídios que pedem que a gente quantifica que impacto a gente vai ter com o financiamento que eles buscam conceder. Eu era gerente de uma organização sem fins lucrativos e para tudo que fazíamos eles queriam ver esses dados. E você é um candidato forte se você mostrar os fundamentos para o doador, para que haja de fato uma parceria. Você tem que quantificar e tem que dizer: "Podemos gerar X de impacto com o seu financiamento". Com o nosso sistema, eles querem ver quanto de emissão vamos reduzir. Isso, de fato, ajuda. O Clear Path do ICLEI ajuda a mostrar esses dados. E também o engajamento da comunidade também tem impacto, e aí há dados que podemos agregar nessa área também. Perfeito. Obrigado, Mel. Olha, Hannah, na sua experiência, como as cidades lidam, então, com essa nova fonte de dados? O EIE é uma nova fonte de dados. Os parceiros estão envolvidos para usar esses dados ao máximo? Com certeza, estamos trabalhando com outras cidades americanas e verificamos que há integração do EIE. Algumas cidades dizem: olha que incrível, é muito bom para ser verdade. Eu ouço isso bastante quando a gente fornece dados de transporte, de inventário de gases de efeito estufa e também para apoiar outros planos que eles possam ter. É raro, como eu disse, com as cidades, elas estão presas num ciclo de planejamento nesse momento aqui nos Estados Unidos, mas nós estamos tentando investir mais nessa área de sustentabilidade para que os seus departamentos incluam o procurement e a sustentabilidade. Como eu disse, é um exemplo na Flórida. Estamos criando esse ramo específico em todos os departamentos para ajudar na implementação futura. Perfeito, muito obrigado, Hannah. O EIE, os dados do Google estão disponíveis para os Estados Unidos e para as cidades europeias. E temos uma pergunta, Ana, para você. Como esses dados também podem ser disponibilizados para outras regiões do mundo? América do Sul, por exemplo, e outras regiões que já estão conectadas. Poderia falar, Ana, sobre isso? Sim, com certeza. A boa notícia é que nós temos cobertura global, que inclui dados de mais de 4.000 cidades e regiões na América do Sul, 6.000 cidades e regiões na África e mais de 17.000 cidades e regiões na Ásia. É um conjunto de dados verdadeiramente global. Como eu disse antes, estamos lutando para expandir essa nossa cobertura e também para melhorar os dados que nós fornecemos. Com certeza, isso está disponível para cidades no mundo inteiro. Algo que eu sei é que fornecer os dados e torná-los acessíveis é a primeira etapa, o primeiro passo. E parceiros como o ICLEI agregam muito valor através do contexto local, trabalhando com o ICLEI Europa e ICLEI Estados Unidos, por exemplo, para que os dados tenham a relevância local. E ele leva em conta as nuances da região. Nesse momento, estamos trabalhando com o ICLEI África para garantir que a gente veja os dados reais de campo. Comparamos com os dados ali do local para garantir que sejam o mais preciso possíveis. O fornecimento de dados está disponível e continuamos a trabalhar com os parceiros no campo e com as cidades diretamente, com o SMIR, por exemplo, para validar os nossos dados contra os dados de campo. E isso, claro, agrega precisão aos dados. Então, para fechar, Chadla, uma pergunta rápida, com uma resposta rápida.
Que expertise você precisa na cidade para trabalhar com dados, o dado do EIE do Google ou outras fontes de dados? O departamento climático consegue interpretar todos esses dados? Como é que você trabalha? Conta para mim. Como eu mencionei antes, na minha apresentação, eu acho que um dos aspectos importantes é aí ter o conhecimento, domínio dos dados, entender, compartilhar o conhecimento comum que envolve os vários departamentos e secretarias. Isso é muito importante. É algo novo, mas depois de termos os dados em mãos, e depois de compreendermos melhor os problemas e desafios, aí teremos um modelo de decisão mais inteligente, mais avançado. Aí sim teremos excelentes projetos e aí o financiamento vem depois, acredito eu. Obrigado, Chegla. Que bom promover essa discussão. Gostaria de agradecer a todos, a Mel, a Hannah, a Ana e ao Chegla pelas reflexões. E no final teremos uma outra sessão de perguntas e respostas. Fiquem preparados para mais perguntas. Vamos fechar essa primeira parte e agora vamos falar sobre a ação e como essa ação baseada em dados vai nos ajudar. E agora vamos para um outro nível. Vamos envolver outras partes interessadas que não são cidades. É uma abordagem muito interessante que nós vamos ter aqui. Gostaria de abrir o slide novamente para todos os participantes. Fiquem aí mais animados em responder as perguntas da sessão. A última pergunta foi como as cidades podem aumentar o impacto de suas ações com projetos baseados em dados. Ouvimos das cidades que estão usando diferentes fontes de dados, mas como essa ação baseada em dados, como pode ser ampliada? Trabalhando com parceiros, explorando novas fontes de dados, engajando os cidadãos, compartilhando as fontes de dados. Ou seja, nós temos aqui um input bastante diverso dos participantes. Vejamos. É muito importante entender. Falamos de projetos baseados em dados ou iniciativas e precisamos trabalhar com os vários níveis de parceiros, vários esquemas de colaboração. Obrigada por responder. E agora vamos ouvir de especialistas que não são de cidades, mas como nós podemos aprimorar a ação baseada em dados. Na próxima parte da sessão, teremos 3 palestrantes. Vamos começar com o Brian Lee, que ele é do google.org. E temos 2 outros projetos da cidade de Birmingham e da Universidade de Hafen City. O Brian é do Google, temos a Rachel, que é do Centro de Energia Sustentável do Reino Unido, e James Blay, da Universidade Hafen City, em Hamburgo. Obrigado, Brian, Rachel e Jens, por estarem aqui. Passo a palavra ao Brian, para que o Brian nos traga para o mundo do google.org para ação climática baseada em dados. Com você, Brian. Muito obrigado, Daniela, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Eclay Europe para me permitir falar nesse assunto. Eu trabalho nos esforços de sustentabilidade no google.org, que é o braço filantrópico do Google. Vou compartilhar então a minha tela com vocês rapidinho. Como nós sabemos, as cidades têm que estar na vanguarda das ações globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e os riscos climáticos. As cidades já correspondem a 70% das emissões de CO2 e só vai continuar a aumentar conforme as organizações aceleram, especialmente em países em desenvolvimento. As cidades estão na vanguarda da vulnerabilidade da ação climática. 70% das cidades têm impactos danosos às cidades através dos cidadãos e através da sua infraestrutura. Além disso, sabemos que as cidades estão motivadas para agir. Veja a rede do ICLEI, nós temos mais de 2.500 cidades, representando 25% das residências urbanas globalmente. Centenas de cidades desenvolveram planos de ação climática. Os governos nacionais e as instituições financeiras privadas cada vez mais reconhecem a importância das cidades, estão lançando iniciativas para, de fato, abordar o acesso às finanças, porque apesar da pujança que as cidades hoje vivenciam, as cidades continuam a enfrentar aí ventos que vão contra ela. E mobilizar a ação é
uma das etapas para atender às suas ações e ambições climáticas, ou seja, uma junção crítica agora que requer parceria com os governos nacionais, com as organizações internacionais, com a sociedade civil, com a organização sem fins lucrativos. Nós vimos na enquete anterior que as parcerias são principais, uma prioridade para acelerar esse tipo de ação. Nós sabemos que há necessidade urgente de financiar e apoiar as ações climáticas nas cidades. E há investimento substancial acontecendo hoje em soluções climáticas urbanas, mas ainda não chegou às finanças necessárias para preencher essa lacuna do investimento na cidade. E o Google.org fornece 10 milhões de dólares de subsídios, incluindo 7 milhões de euros na Europa e 3 milhões de dólares nos Estados Unidos para ajudar e preencher essa lacuna do investimento e para apoiar aí o investimento ambiental e inclusivo nas cidades através de parcerias sem fins lucrativos. Nós chamamos de parceria com o eClay Action. No Google, nós lutamos para construir iniciativas sustentáveis em tudo que fazemos, através da tecnologia, a Ana falou sobre isso, financiamento e expertise, também a nossa contribuição. E o Google se compromete a ajudar mais de 500 cidades para reduzir 1 gigaton de emissões de carbono anualmente até o ano de 2030. Como parte dessa ambição e desse plano ambicioso para a ação climática, é por isso que estamos de fato apoiando o Fundo de Ação do ICLEI, para impulsionar a ação climática através de parcerias sem fins lucrativos. O Action Fund do ICLEI permite que a sociedade civil e organizações se candidatem para receber até US$ 1 milhão em moeda local em projetos que serão financiados nas cidades e que serão implementados através de ações baseadas em dados para ajudar as cidades a reduzir a emissão e construir a resiliência para enfrentar a mudança climática. Em muitas cidades e regiões já têm planos de ação climática, estão motivadas para agir. O subsídio do Fundo de Ação do ICLEI vai possibilitar que as cidades acelerem a implementação desses planos de ação climática, criando parcerias público-privadas entre os governos locais e atores sem fins lucrativos, financiando projetos que são baseados em dados, que são altamente replicáveis e passíveis de ação. Nós ouvimos do ICLEI que já há projetos interessantes em andamento da primeira rodada desse fundo de ação do ICLEI, e hoje nós temos alguns palestrantes que falarão sobre isso, vão compartilhar aqui histórias conosco. Através do subsídio que nós fornecemos para o ICLEI, fornecendo mais financiamento para projetos fantásticos. Estamos ansiosos em apoiar o fundo de ação do ICLEI para apoiar projetos que estão prontos para serem escalonados, para investimento em cidades, para ação climática. De volta para você, Daniela. Muito obrigada, Brian, por compartilhar isso e por estar aqui conosco nesta sessão. Para nós é muito importante ter essa visão de um parceiro não cidade. Isso nos mostra outra perspectiva. Isso é importante para construir novas parcerias e novos projetos, como aqueles baseados em dados, que são inovadores e geralmente as cidades não os conhecem. Que satisfação trabalhar nessa colaboração juntos, obrigada. E agora vamos ouvir de dois projetos que foram financiados pelo Plano de Ação do ICLEI. E gostaríamos, em outra ocasião, de compartilhar todos os projetos, inclusive os futuros. Muito obrigada, Brian. Vamos começar agora, então, com a apresentação da Rachel, do Centro de Energia Sustentável no Reino Unido, da cidade de Birmingham. Com você, Rachel. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para falar sobre o nosso projeto. Nós somos um dos beneficiados com o subsídio do ICLEI, fizemos o projeto em Birmingham e vou falar sobre ele aqui hoje. É o projeto 3D Dados para Descarbonizar em uma Década. Próximo. Aqui nós temos o projeto no qual investimos nos últimos 2 anos. CSC fica em Bristol, mas é um projeto que ocorre realmente em Birmingham, apoiado pelo Fundo de Ação do ICLEI, e são dados para a sustentabilidade, é disso que se trata esse projeto. O próximo slide, por favor. Obrigada, Daniela, porque você perguntou pelas parcerias. As parcerias foram vitais para nós nesse projeto. Nós criamos grandes parcerias com o Conselho de Vereadores de Birmingham, sem eles não faríamos o projeto, também o Fundo de Ação do ICLEI e todos os outros parceiros que foram excelentes e que vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Eles desenvolveram o trabalho em campo do qual nós participamos.
Próximo. Aqui nós temos as 4 principais fases do nosso projeto. Primeiro, análise de dados foi feita para identificar, modelar e processar as fontes de dados e reunir tudo isso num único local. Nós criamos esse hub de dados e lançamos esse website onde você acessa muitos dados sobre sustentabilidade na cidade de Birmingham. Aí verificamos o treinamento, atividades de engajamento, registro das partes interessadas, as pessoas que a gente mantinha informada em todo o projeto e também nós nos engajamos em várias áreas do projeto com esses participantes. Depois, fase 3, aplicação dos dados na escala da cidade. A CSE trabalhando com o Conselho de Vereadores de Birmingham, encontrando métodos para ajudar os dados para levar adiante os planos estratégicos. E também 100 mil libras foram doadas para 7 projetos comunitários em Birmingham. E estamos agora na fase 4. Vamos começar a ver o feedback e coleta de dados assim que o projeto terminar. Vamos fazer a avaliação e vamos disseminar os dados, como fazemos aqui hoje. Nós temos aqui o hub de dados, vamos olhar. É um website que tem conjuntos de dados disponíveis. Nós temos 50 conjuntos de dados nesse momento nesse website. E você pode baixar numa série de formas. Alguém experiente que vai usar os dados, vai baixar os dados brutos como arquivo Excel e fazer o que quiser com os dados. Ou pode ser que haja outra pessoa que tenha menos experiência, mas quer visualizar os dados. Ele pode ser acessado usando gráficos e mapas como esses que vocês veem aqui embaixo. Nós tentamos fazer esse local um local para acessar dados em vários formatos. E há muitas pessoas que realizam vários tipos de projetos que têm acesso a esses dados agora. Muito bem. A aplicação do dado na cidade, trabalhamos nisso com o departamento, com a prefeitura de Birmingham, temos exemplos daquilo que fizemos. Por exemplo, o potencial de energia solar, mapeando aí o potencial de energia solar em toda a cidade, fazendo uma análise de custo-benefício para ver onde as instalações seriam mais adequadas, iriam dar o maior rendimento. Também aqui as mudanças, como tirar as pessoas do carro e levá-las para o transporte público. Vimos então dados sociodemográficos, a impressão digital de carbono, fizemos um mapeamento com várias pessoas para ver se as iniciativas seriam as ideais e desenvolvemos mensagem e comunicação a respeito desse assunto. Planos locais, como se vincular à política local, conquistar novos desenvolvimentos de moradia para atingir o carbono zero, o carbono neutro e eficiência energética. Usamos os dados de EPC, de combustível, de aí estoque de moradia. Nós temos vários projetos, um deles é o LADS. Trabalhamos então com o departamento da prefeitura para identificar áreas prioridade para implementar esses esquemas, para financiar as pessoas para promover o upgrade de eficiência energética nos seus lares, nas suas casas. Aqui nós temos apenas um exemplo. Vamos clicar novamente, nós temos um outro mapa faltando. Mostra aqui a energia solar e o mapeamento que nós criamos. É apenas um exemplo do tipo de coisa que a gente vem fazendo com o Conselho de Vereadores. Na imagem, nós vemos aqui a parte mais escura em vermelho, que nos dá um alto rendimento de energia solar e que pode ser, então, a área que receberá o investimento por conta do alto rendimento. Agora, falando de projetos locais, são projetos 7 projetos que trabalhamos ao longo de 2 anos e eles entregaram resultados excelentes. Rapidamente eu vou falar sobre cada um desses projetos e o que eles conquistaram. Vamos ver. Aqui a Associação de Futebol do Condado de Birmingham estavam interessados no deslocamento sustentável. Olha, os pais e crianças estavam se deslocando para os jogos, para a prática de futebol, por exemplo. E nesse caso, eles trabalharam com o Sidekick Sustentável. Fizeram, então, a pesquisa aí no padrão de deslocamento. Viram dado também de poluição atmosférica, também outros dados foram avaliados para ter como alvo áreas específicas onde essa iniciativa poderia decolar. E começaram a testar essa iniciativa em 3 clubes na nossa cidade. Muito bem. Aí nós temos o Eco Birmingham, são 2 projetos para nós. Esse daqui com uma rota de ciclismo de 69 áreas, eles queriam coletar então esses dados em Birmingham e conectar isso todos os 69 pontos. Avaliaram os dados,
é um mapa que nós temos para a poluição atmosférica e outros tipos de dados. Ou seja, a privação, índice de privação para decidir onde isso seria necessário, onde teria o maior impacto na qualidade do ar, por exemplo. E aí se engajaram com a comunidade local, que participaram ali da ciclovia para ajudar as pessoas a se deslocarem para o trabalho na cidade. E também fizeram, esse outro, plano, é um plano de ação de sustentabilidade, usando esse método One Planet Living. Isso, gerou planos e gerou workshops para verificar as emissões de gases de efeito estufa e identificar as áreas nas quais tinham que atuar mais. E aí motivavam então essa mudança de comportamento que era tão necessária. Por exemplo, isso envolvia transporte, consumo de carne e energia doméstica para que todos migrassem aí para um suprimento de energia mais verde e reduzissem, por exemplo, o desperdício. Também temos o Birmingham Tree People, que criaram o Mapa de Equidade, uma ferramenta para verificar áreas que precisam de mais plantio de árvores e mais acesso a espaços verdes. Identificaram 40 potenciais locais para plantio de árvores e têm recrutado, então, os guardiões das árvores e também certificados de que o mapa dê dados adequados. E tem oportunidade de plantio de árvores nesse inverno e poder também chegar aos eventos com menos emissão de carbono. Nós temos os Footsteps, trabalham com diversos prédios na cidade, fizeram 12 avaliações de energia, identificaram 18 lares da comunidade da igreja que receberam aconselhamento e fazem também eventos para troca de roupas, cafés e etc. Isso em Birmingham, no oeste de Birmingham, e eles obtêm todos os dados sobre pobreza e privação que são necessários. Nós temos o Community Energy Birmingham, que criaram uma cooperativa solar, que é uma grande cooperativa solar, é uma organização em todo o Reino Unido, criaram em Birmingham para identificar os telhados adequados em Birmingham que se beneficiariam de energia solar, painéis solares, e para identificar também quem é que gostaria de fazer parte do projeto. E eles utilizam um coordenador de nós em Birmingham para a coordenação geral. Existe também um aconselhamento de uso de energia em domicílios para ajudar os domicílios a serem mais eficientes em energia, provavelmente também instalando bombas de calor, utilizando dados do EPC para áreas com menos propriedades e também aumentar a capacitação, treinando os assessores em Birmingham. Nós temos diversos desfechos desses projetos, temos 10.000 pessoas que foram contactadas, mais de 30 eventos e diversos downloads de dados, 10 voluntários recrutados, 10 instalações solares que vão acontecer, diversos quilômetros, 950 quilômetros que foram colocados nesse ciclo e etc. Alguns co-benefícios que não são tão fáceis de quantificar, mas que são muito importantes também. Esses recursos melhoram a saúde e bem-estar dos residentes locais, melhoram também a adesão da comunidade, a coesão da comunidade, a qualidade do ar, engajam as pessoas em atividades sustentáveis e muito engajamento e muita coesão comunitária, que é algo muito positivo que advém desses projetos, bem como também a redução de carbono. E, por último, não são apenas dados. Bons dados são fantásticos, mas sempre precisamos de boas pessoas, especialização nos assuntos e um conhecimento local para criar projetos de impacto. E nós estamos vendo que em Birmingham nós encontramos todas essas coisas e nós queríamos falar desses projetos fantásticos para vocês. Muito obrigada.
Muito obrigada, Rachel. Obrigada por essa apresentação inspiradora. Nós, no ICLEI, nós ficamos muito felizes que com o financiamento de um projeto nós conseguimos financiar mais 8 projetos, o que mostra a importância de identificar como os dados podem fazer um impacto em diversos níveis de ação, nos níveis municipais, no nível da comunidade, nós podemos fazer coisas incríveis. Muito obrigada, Rachel, por compartilhar essas iniciativas conosco. Então, agora eu quero passar para o para a Universidade de Hamburgo, que vai compartilhar, Jens, a experiência deles em Hamburgo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse grupo novamente. Nós estamos numa posição em que nós falamos que experimentação urbana é crucial para construir resiliência na comunidade e na cidade. Dito isso, onde é que nós criamos o maior impacto? Se nós encontrarmos ou identificarmos locais que são mais adequados para cenários mais específicos. E no Radar, é isso que nós estamos fazendo no nosso projeto, através de prototipagem do sistema que seja também adequado para outras cidades. Para dar um pouco de contexto para vocês, essa parceria entre Hamburgo e Melbourne, nós pensamos em quais seriam experiências tangíveis para os stakeholders realmente entenderem e se engajarem em sustentabilidade e ações de mitigação, e através de prototipar diferentes tipos de soluções que podem ser temporárias e que podem se tornar permanentes, como uma forma de fazer isso. Mas, novamente, dizendo que nós temos que encontrar um ambiente perfeito para isso, tanto em Melbourne quanto em Hamburgo. Um dos cenários, então, e isso nos leva à questão de financiamento, é que se você tem uma necessidade de regiões piloto, a cidade de Hamburgo, a propósito, com 1,8 milhões de pessoas, 7 distritos, e cada distrito é maior do que muitas cidades de tamanho médio e pequeno na Europa, nós temos 104 bairros. Então, vocês podem ter a ideia de o quanto nós podemos obter em termos de dados de quem deve ser a melhor região piloto para trabalhar com o município, etc., incluindo os stakeholders e cidadãos. E nós adoramos o componente baseado em dados. Nós temos que entender a narrativa urbana, que nem tudo é refletido em hubs de dados urbanos. Nós somos abençoados em Hamburgo, nós temos uma universidade da cidade, o que é uma forte, porque nós fomos fundados com uma amalgamação de diversos institutos, desenvolvimento regional, arquitetura, e nós somos agora a parte central da cidade de Hamburgo em termos de desenvolvimento de dados urbanos e geoinformação. Então, com os dados de stakeholders, nós nos engajamos com o IAI, eu vou falar um pouco depois, então, na nossa próxima fase, vamos falar sobre isso, e nós falamos dos campos de eficiência energética e mobilidade e energia solar. Então, nós coletamos diversos dados de stakeholders que se engajaram imediatamente, e nós falamos agora do potencial físico do ambiente, mas também existem diversos potenciais não físicos. E isso nós consideramos num balanced score, num sistema de balanced score, de score balanceado. Se nós falarmos de bairros específicos, eles podem ter estratégias, um plano, um objetivo, um caminho. Isso é fundamental, porque o caminho ele é quantificável e também existe esperança e potencial para o financiamento contínuo em relação a teste de experiências no ecossistema de stakeholders. Isso é um processo de administração. Os cidadãos estão engajados, assim como. E o que é muito importante para a experimentação urbana é que existe alguma regulamentação experimental ou recursos que isso pode ser prédios, podem ser finanças também, que nós adoramos, são a quantidade de dados disponíveis. E agora, isso torna mais prático. Para uma das
necessidades, nós examinamos. É uma necessidade de financiamento contínuo ou inclusão social, e nós então examinamos os dados que nós tínhamos na nossa cidade. Um deles sendo o planejamento integrado da cidade com diferentes zonas que têm oportunidades de financiamento especiais, especialmente em bairros desafiadores. Também buscamos formas de lidar com o tecido social desses bairros. Então, nós selecionamos uma área em que nós podemos nos aprofundar no potencial solar e também na infraestrutura social. Quais são os dados demográficos? Nós também podemos nos aprofundar no potencial de ter 250 unidades de vivência na experimentação, como é que nós podemos reproduzir esse potencial solar, o que é muito significativo em ambientes desafiadores. E, para tornar isso bastante prático, uma das soluções de prototipagem que não nós, mas todo o grupo desenvolveu foi nos envolver com jovens em esportes e fazer impressões 3D de lares, de domicílios, a partir de materiais, de resíduos, que sejam tangíveis para todos. E é claro que isso é acompanhado por muito conhecimento a respeito desse ambiente imediato, como mencionado antes. E aí nós, então, examinamos os diferentes níveis de engajamento de cidadãos. Nós temos um sistema de participação em Hamburgo, e esse sistema de participação nos permite ver quem é que está envolvido, em que tipo de assunto e quais são os processos e etc. Também mapeamos a infraestrutura do engajamento social e engajamento de cidadãos, porque às vezes também é necessário um espaço para fazer isso. Uma das ONGs mais ativas administra a biblioteca pública. As bibliotecas são uma forma incrível de criar engajamento entre os cidadãos. Então, basicamente é isso que nós examinamos quando nós falamos sobre o radar e o processo de identificação. E nós, agora, a partir de agora, vamos tratar de analisar os bairros sugeridos, porque pode ser que haja sugestões por parte dos stakeholders ou mesmo de custeio. Então, por que não examinar um novo ambiente em conjunto? Perfeito, muito obrigada, Jens. Muito obrigada. Isso traz umas questões muito interessantes, que as dimensões da cidade também têm um papel fundamental quando falamos de dados. Como identificar os projetos de ação baseados em dados se nós não temos um entendimento correto do que está acontecendo no espaço público? Muito obrigada. Nós gostamos muito da sua apresentação. Eu fico muito orgulhosa porque isso dá uma visão abrangente da cidade. Muito obrigada, Jens, por compartilhar conosco. E agora, nós vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Eu tenho várias perguntas para Brian, Rachel e Jens, e eu queria pedir à equipe de organização para que nós pudéssemos colocar os palestrantes na tela. Brian, eu tenho uma pergunta para você depois de ouvir você falar. Por que você decidiu financiar os projetos baseados em dados? Por que não outros projetos com startups, por exemplo? Por que você decidiu fazer projetos baseados em dados com organizações sem fins lucrativos no nível municipal? Obrigado, Daniela. Para começar a responder a sua pergunta, os dados são fundamentais no nosso DNA no Google. Tudo que nós fazemos incorpora tecnologia e ações espaciais. Então, acreditamos que os dados são o canal para criar isso. E na Google.org, nós queremos garantir que filantropia seja baseada em evidências. Então, nós adotamos uma abordagem baseada em dados para rastreio, não só para rastrear o impacto das nossas ações, mas também dos projetos em que nós nos envolvemos. Então, como você talvez possa imaginar, na Google, é importante nós podermos entender quais são esses impactos e podermos entender também como é que isso gera resultados positivos para o clima, para as cidades e para a sociedade que cada um dos projetos gera. Então, é por isso que nós adotamos uma abordagem baseada em dados e
é isso que está por trás do nosso custeio, mostrar um pouco mais desse impacto, seja através de dados qualitativos ou quantitativos, ou histórias de impacto. E eu sei que a Mel, uma das panelistas, ela mostra esse tipo de histórias de impacto, por exemplo, como vocês viram hoje, e eles se tornam elas se tornam mais robustas através de uma abordagem de dados, que possam mostrar os aspectos qualitativos e quantitativos de tudo isso. Perfeito, muito obrigado, Brian. Você trouxe para a discussão a questão do impacto. Eu acho que é muito importante quando nós falamos da questão de dados, tem a ver com o impacto, como avaliar o impacto desse tipo de projeto. Muito obrigada, Brian. Rachel, eu tenho uma outra pergunta que talvez reflita a pergunta de outros também, porque você mencionou que os projetos comunitários começaram a funcionar. Como é que você ajuda eles a crescer? Porque nós sabemos que o financiamento do ICLEI vai terminar em algum momento, mas o que vem depois? Como é que você ajuda os projetos a melhorar, a crescer e a se expandir? Obrigada. Primeiro, nós tentamos ajudar a criar parcerias na cidade de Birmingham. Então, o CSCs baseados em Bristol, e nós queríamos ajudá-los a criar uma rede dentro de Birmingham para grupos de sustentabilidade e pessoas de diversos ângulos. Então, nós tentamos criar essas parcerias e introduzi-las a redes como o Birmingham Voluntary Action Fund, para que eles possam trabalhar juntos como fonte de financiamento e continuar o seu trabalho a partir daí. Mas eu acho que eu quero, de novo, repetir o que Brian e Mel falaram. Uma das grandes formas de ajudá-los a crescer é através desses projetos que usam dados e também através da criação de seus próprios dados, pensando sobre o impacto desses dados, porque eles têm diversas realizações nesses projetos e pensam mais sobre quais são esses impactos, e isso os permite, então, passar e pedir mais financiamento e alocar esses recursos. Essa é uma forma de ajudá-los a progredir com os projetos. Excelente, muito obrigada, Rachel. Eu acho que mensurar impactos é fundamental para nós encontrarmos fontes de financiamento, que é muito importante em todos os níveis, no nível municipal, mas também nos projetos comunitários. Então, esse é um ponto de vista muito interessante. E, Jens, o seu projeto é mais um projeto de cima para baixo, top-down, em que você pode dar informação para as cidades e projetos das cidades. Então, como é que você pode destravar novas formas de financiamento? Como é que isso pode ajudar essas iniciativas a crescer? Acho que o seu microfone está mutado, Jens. Sim, existe um elemento top-down, de cima para baixo, mas o que nós incluímos são modelos a serem preenchidos por agências climáticas e administradores por uma razão. Eles têm que estar motivados e se sentirem orgulhosos do que estão fazendo, porque eu disse, são 7 distritos, é um ambiente competitivo. Se você quiser solicitar o financiamento no nível federal, municipal, estadual e etc., nós adoramos essa competitividade. Nós queremos mostrar que nós temos um mapa básico de quotas e testes urbanos que já estão acontecendo há alguns anos. Nós queremos que eles se sintam orgulhosos disso. E então, ao destravarmos essas fontes de financiamento, como nós falamos, e também que eles participem dessas chamadas. Nós vemos que o município geralmente faz uma parceria com um ou dois distritos e há diversas dessas causas. A região do Mar do Norte, as regiões, outras regiões da Europa, ou seja, isso para eles diretamente, mas eles são muito responsáveis pelo que estão fazendo. Então, eu gosto da posição da Mel, em que você tem que demonstrar por que você deve ser escolhido primeiro. E isso exige, então, que você monitore o que você fez e como é que você implementa. E isso se torna muito transparente, então, para diversos stakeholders. É isso que nós queremos alcançar. Excelente, muito obrigada, Jens. E você falou sobre monitoramento, né, que é um ponto muito importante. Quando nós falamos sobre dados, é claro que nós temos um monitoramento e temos essa palavra monitoramento na nossa cabeça. Eu também quero refletir algumas das questões que nós temos aqui no chat, especialmente para Mel, provavelmente para Mel.
que falou sobre o trabalho no nível municipal. Nós temos alguém no chat falando que às vezes a necessidade de vontade da administração da cidade, no sentido de entender as fontes de dados, porque nós estamos mudando o uso de fontes de dados. Na sua experiência da perspectiva municipal, como aumentar o interesse da administração municipal nesse tipo de projeto e iniciativa? Como incentivar a administração municipal a mudar a fonte de dados? Sim. Para mim, uma das coisas mais importantes são os loops de feedback para realmente ver se o trabalho que nós estamos fazendo realmente está funcionando ou não. E os dados são muito importantes para isso. Então, trabalhar com loops de feedback, quando nós rastreamos o inventário de gases de efeito estufa e vemos que o transporte está ganhando muito dinheiro para tentar reduzir a emissão de gases, mas há um crescimento e não está funcionando, é aí que nós podemos voltar para a estaca zero e falar: olha, nós precisamos de um novo plano. E eu acho que aí é que nós temos a maior vantagem que pode nos ajudar a convencer a administração municipal, porque muitas vezes a administração municipal pode ter uma falta de equipe, então a gente tem que garantir que o trabalho que a gente esteja fazendo é o mais impactante, o mais eficiente para convencer eles a realmente abraçar a nossa proposta. Excelente. Então, você falou dos loops de feedback, e isso mostra a importância de termos os KPIs corretos para avaliar a performance de diferentes projetos. E agora, então, para o Brian. Brian, que tipo de métricas você usa da perspectiva externa, a perspectiva do financiador? Que tipo de indicador, KPI, você usa para avaliar o impacto desse tipo de projeto, esse tipo de projeto baseado em dados? Tá, obrigado, Daniela. E só uma coisa sobre o último comentário da Mel. Eu acho que existe um gap de políticas e de investimento nas cidades. Então é muito bom que a gente vê como a gente pode incentivar os criadores de políticas a se envolverem nessas ações. Em termos da sua pergunta em relação a que tipo de métricas nós utilizamos, como para entender o impacto de um projeto, como eu mencionei, nós o DNA da Google, sendo uma empresa de tecnologia, faz muito sentido. Colocando no contexto de um dos nossos programas, do nosso programa, nós rastreamos com diferentes métricas quais são os indicadores de sucesso de um projeto. O primeiro é o financiamento adicional. Nós estamos interessados em entender como o financiamento pode ser importante para a organização e levar a mais oportunidades de financiamento. Uma estatística interessante desse programa é que para cada dólar financiado, eles conseguem garantir mais $1 de financiamento, ou seja, eles conseguem, então, encontrar novas formas de crescer, expandir e escalar as operações e o impacto que tem. A segunda métrica, e nós ouvimos isso muitas vezes nessa sessão, são parcerias. Nós sabemos que parcerias são cruciais para a criação de ações climáticas e também trazer uma abordagem sistêmica para esse problema multifacetado de mudanças climáticas. E esse programa mostra que diversas parcerias foram formadas com instituições, com organizações com fins lucrativos. Sabemos que o financiamento é ótimo, mas essa abordagem é muito importante. Terceira capacidade. Em média, nós conseguimos contratar e manter mais 6 membros do staff. E esses são talentos adicionais que nós podemos usar no longo prazo. Então, nós examinamos dados quantitativos e nós mencionamos parcerias de financiamento e capacitação. Nós também examinamos os dados qualitativos e seus impactos, como nós ouvimos os nossos amigos do CSC e outros também. Nós queremos ouvir mais dessas grandes histórias de impacto no próxima rodada de financiamento do ICLEI e queremos ver como é que nós todos podemos abraçar essas ações juntos. Perfeito, muito obrigada, Brian. E antes de abordarmos uma das perguntas do chat a respeito de transporte, gostaria de perguntar à Hannah. Hannah, você trabalha com várias cidades. Que tipo de métrica as cidades estão buscando? Apenas emissão de gases de efeito estufa ou há outro tipo de métrica que eles utilizam?
muitas cidades com o ICLEI, Estados Unidos. Bom, geralmente são estratégias de mitigação, mas há uma mudança. Agora estão focando mais em igualdade e adaptação. O ICLEI está construindo um protocolo para os Estados Unidos para fornecer diretrizes às cidades com KPIs e métricas para rastrearem áreas adicionais, ou seja, criar um plano de sustentabilidade holístico para ser implementado e garantir que seja o mais igualitário possível. É isso que começamos a ver agora, são essas mudanças. E o mesmo é visto na Europa, não é? Estamos agora incluindo métricas para medir a justiça climática, a transição climática, que está no topo da agenda agora na Europa. Ou seja, para levar esse projeto ao nível superior, precisamos considerar outros tipos de métricas, não apenas a financeira, não é? Nós temos uma pergunta específica da plateia aqui. Vamos ver. Sobre dados de transporte. Agora vamos falar com Chagla. Chagla, o senhor humano está dizendo que, às vezes, nas cidades em países em desenvolvimento, os dados de transporte não pertencem ao setor público, fica em mãos privadas. Como é que você lida com isso, com relação aos dados? Poderia nos dar uma breve reflexão a respeito desse assunto? Claro, é muito difícil calcular os dados de transporte, ok? Há certas abordagens, mas nunca sabemos exatamente quanto. Uma das abordagens é a questão do combustível. Se você sabe qual é a economia, o uso de combustível na cidade, você calcula as emissões provenientes do transporte. Bom, o número de veículos também é outra abordagem. Você tem dados de emissão a respeito dos carros, e aí você tem aí os dados de emissão do transporte. E como eu disse, há várias ferramentas como o EIE do Google que a gente mencionou. Não podemos saber o modo de transporte usando as vendas de combustíveis ou o número de veículos. Mas ao usar o EIE do Google, essa ferramenta EIA em inglês, não é? Nós conhecemos o modo de transporte também. E mais uma vez, é difícil saber exatamente as emissões, mas chegamos a uma aproximação muito boa. Fizemos um estudo e comparamos esses três métodos e basicamente o resultado é próximo. Obrigada, Chandler. Precisamos responder essa pergunta. Obrigado, senhor Romano, pela interação no chat. Estamos chegando ao final de nossa sessão, só 3 minutinhos. Gostaria de agradecer aos painelistas e vou projetar um slide que resume um pouquinho o que a gente discutiu até agora. Daring Cities, por gentileza, vamos compartilhar o slide final. O que a gente precisa ampliar em termos de escala nos projetos baseados em dados? Vou compartilhar mensagens importantes dessa sessão. Claro que os atores urbanos têm que estar abertos a novas fontes de dados, por exemplo, o IAI de Google, mas há outras fontes de dados. A Raquel disse que você tem mais de 100 fontes de dados, não é, no projeto 3D. Nós temos que ter ciência disso, das novas fontes de dados e às vezes não temos o tempo de explorar. Então, motivamos que todos os atores explorem essas fontes de dados. Entendemos dos panelistas também que devemos nos engajar com especialistas de várias áreas para entender os dados, para que os dados ganhem significado. E ouvimos falar também aqui do Jens em Hambúrguer, da equipe que gerou ideias através de vários departamentos que atuaram em conjunto com a cidade. E os insights de dados vão ajudar a engajar os stakeholders internos e externos. A Mel disse, eu perguntei o que era necessário, né, para engajar as autoridades da cidade. Claro que a gente precisa ter dados sólidos, confiáveis, para dar aos tomadores de decisão para que tenham boas informações para avançar. Uma outra reflexão é que os projetos baseados em dados são inovadores por natureza. Nesse momento da crise climática, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho fora da caixa, não é? Esses projetos são inovadores e provavelmente vão ajudar a lidar com a crise mais rapidamente. Bom, os projetos de ação climática baseados em dados, essas iniciativas todas, elas podem ter acesso a novos fluxos financeiros para o clima, para impactar, não é? Nós temos que ter isso em mente. E uma reflexão final aqui, que eu ouvi de vários de vocês,
dos vários painelistas. Não se trata dos dados, se trata do impacto, ou seja, o que a gente faz com os dados, como nós medimos tudo isso. Eu acho, portanto, que essas são as reflexões que queríamos compartilhar com vocês. Obrigada aos participantes. Gostaria de agradecer também a todos os participantes que colocaram lá suas saudações no chat, suas perguntas também. Um slide final, vamos fazer? Para fecharmos aqui a sessão. O slide final. Vamos diretamente, então, à nuvem de palavras. Vamos lá? Vamos diretamente ao final. Gostaria de perguntar aos painelistas e participantes, em uma única palavra, como descreveriam essa sessão, por favor. Eu espero que tenham ficado inspirados, inspiradas, né? Podem anotar, por favor. Informativo, traz insights, traz inspiração. Que legal. Informativo, técnico. A gente tentou não ser muito técnico, nós cobrimos, então, todas as áreas, acredito. A informação soft, era essa que a gente queria passar para vocês. Algo que é confirmador, educativo. Perfeito. Muito obrigada. Bem que eu queria ter mais tempo para continuar a agregar mais palavras aqui. Ok. Para mim, foi muito agradável estar nessa sessão e me deixou satisfeita ver as várias iniciativas ao redor do mundo que nós podemos compartilhar aqui nessa sessão do Daring Cities. Muito obrigada, esperamos que essa sessão tenha sido inspiradora para vocês, informativa também, e contem com o ICLEI, claro, e os vários parceiros que estiveram conectados hoje. Podemos passar mais informações sobre a nossa discussão de hoje. Muito obrigada! Vamos fechar a sessão. E, de novo, agradeço aos painelistas que estiveram aqui conosco hoje. Vamos fechar bem no horário. E, por gentileza, acompanhem as outras sessões também do Daring Cities. Quero estar em contato com vocês. Muito obrigada a todos. Poderíamos colocar aqui os rostinhos dos painelistas para fechar. E vamos dar um tchau. Obrigada.